Olá, senhores, tudo bem com vocês? Senhores, tenho aqui em mãos o clássico dos clássicos, nada mais, nada menos que a Bíblia. Esse conhecimento tradicional, ele é um conhecimento que é como se ele é uma riqueza, é como se fosse um tesouro que está dentro de um baú, que nós temos que abrir esse baú e pouco a pouco ir tirando esse tesouro de dentro do baú para que esse tesouro que está lá venha parar dentro de nós. Nós temos que colher esse conhecimento. E hoje eu vou mostrar para vocês que o quanto de conhecimento nós podemos tirar de um único versículo, que é 2 Coríntios 7:10. Então, um versículo, uma das epístolas do apóstolo Paulo. Este versículo, quanto de conhecimento ele vai trazer para nós, porque o apóstolo Paulo está falando de dois tipos de tristeza e nós vamos entender que tristezas são essas e como elas se diferenciam. Vocês vão perceber que tem uma tristeza que é benéfica, que tem uma tristeza que nos atrapalha, tem uma tristeza que é a favor da vida e tem uma tristeza que é contrária à vida. Só que a interpretação que eu vou dar aqui não é uma interpretação teológica, não é uma interpretação da doutrina, é uma interpretação. Eu vou usar a experiência que eu tenho de 25 anos de atendimento de paciente adulto, a experiência que eu tenho de trabalho. Então é essa clínica que eu vou usar como apoio para fazer a interpretação deste trecho. Olha que coisa sensacional, senhores. Porque a tristeza segundo Deus, ele diz que essa tristeza é segundo Deus, essa primeira tristeza, que é uma tristeza benéfica, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então essa primeira tristeza a ninguém traz pesar, ela é uma tristeza que não vai ter essa navalha cortante das censuras, das culpas, dos julgamentos. Então é uma tristeza que não pesa. Por que ela não pesa? Porque ela é uma tristeza que encaminha uma salvação. Mas a tristeza do mundo produz morte. Mas a tristeza do mundo produz morte. E aqui nós podemos pensar a depressão. Então esse segundo tipo de tristeza é uma tristeza que deprime. Por que uma salva e por que a outra produz morte? Por que a outra deprime? Porque a primeira tristeza ela promove uma transformação e a segunda tristeza não. Então essa segunda tristeza, essa tristeza do mundo que produz morte, é a tristeza. Como que nós podemos entender essa tristeza? Essa tristeza é a tristeza das lamentações, é a tristeza das queixas, é a tristeza das lamúrias, é quando nós ficamos com uma espécie de ranço do passado, quando nós ficamos nas mágoas, as mágoas de si, o casamento que não deu certo, o relacionamento amoroso que não deu certo, o empreendimento financeiro que eu fiz e que não deu certo, quando nós ficamos nas perdas, nos julgando, quando nós ficamos nos censurando, nos culpando, quando a gente fica minha culpa, isso é até um esconderijo do problema. Uma pessoa com excesso de culpa, ela fica até cega. Então essa segunda tristeza, que é a tristeza do mundo, é uma tristeza que nos deixa paralisados. Nós colocamos tanto esse tribunal interno nos julgando, que ela nos paralisa, que ela nos petrifica. Por isso que ela nos encaminha para a morte, por isso que ela é a tristeza da depressão. Diferente dessa primeira tristeza, que é a tristeza segundo Deus, que é uma tristeza que produz arrependimento. Quando nós vamos olhar essa palavra no grego, nós percebemos que essa palavra é metanoia. Metanoia, que é traduzida como arrependimento. Metanoia é uma transformação interna, é uma transformação da nossa mente. Então, quando nós somos um antes, aí nós vivemos esse processo da metanoia e nós somos outro depois. Quando o próprio apóstolo Paulo diz isso, quando nós nos despimos do velho homem
e nós passamos a nos revestir, a assumir esse novo homem. Esse processo do velho para o novo é a própria metanoia. Então a metanoia, ela produz essa alteração da mente, ela produz essa transformação interna. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque no arrependimento nós fazemos contato com os nossos erros. Nós aceitamos os nossos erros e nós sentimos os nossos erros. Isso é muito importante, porque se a gente não faz isso, a gente vive num sobrevoo. A gente vive achando que a vida é um parque de diversões. A gente vive sem fazer contato com as nossas ações, com as nossas escolhas, com os nossos erros, com as nossas atitudes inadequadas que precisam ser corrigidas e transformadas. Então essa primeira tristeza, ela é fundamental. Mas André, por que isso é tristeza? Isso é tristeza porque nós estamos nos recolhendo para sentir. Nós nunca vamos conseguir transformar os nossos erros se a gente não aceitar os nossos erros, se a gente não fizer contato com os nossos erros. Então percebendo as minhas falhas, percebendo as minhas imperfeições, que eu vou sentir isso para que eu possa conhecer e para que eu possa transformar. Então essa primeira tristeza, ela é segundo Deus, porque ela é transformadora, ela promove a reparação. Então é uma tristeza, ela não é uma tristeza eterna, ela não é uma tristeza infinita, nós não vamos ficar o tempo inteiro tristes. Ela é uma tristeza passageira, temporária, mas nós temos que sentir essa tristeza. Por quê? Porque é nessa tristeza que nós reconhecemos e fazemos contato com a atitude inadequada. Por exemplo, quando um pai e uma mãe repreende um filho, quando coloca limite num filho, é claro que esse filho vai ficar triste, só que essa tristeza ela é boa. Por quê? Porque é uma tristeza, quando o filho fica triste, ele está mostrando o que para os pais? Ele está mostrando que ele fez contato, que ele está fazendo contato com aquilo que foi dito para ele. Pior seria se os pais falam com o filho e o filho continua pulando, saltitante ali, significa o quê? Que ele não está sentindo nada, que ele não ouviu nada, entrou por um ouvido e saiu para o outro. Mas aquele filho que para um pouquinho, se recolhe, fica sentindo, então nesse momento os pais precisam deixa ele sentir. Por quê? Porque ele precisa sentir para fazer o movimento da reparação, para fazer o processo da metanoia. A mesma coisa numa espécie de buraco financeiro. Você entrou ali numa problemática financeira, suas finanças vão indo mal. Então você precisa fazer contato com isso. É claro que no momento em que você for fazer contato com isso, você vai ficar triste. Mas por que você vai ficar triste? Você vai ficar triste porque você está sentindo os erros que você cometeu, os caminhos as situações que te ocorreram ali. Então você vai fazer uma reflexão, nossa, eu não tinha percebido isso aqui eu não me dei conta, aqui eu poderia ter agido diferente, houve uma gastança, eu tive uma atitude perdulária. Então você vai olhar um pouco para você, vai sentir os seus erros e é claro que nesse momento você vai ficar triste. Só que essa tristeza, ela tem que encaminhar o que? Ela tem que encaminhar, nós vamos, a partir desse conhecimento, desse contato, nós vamos encaminhar soluções. A tristeza para a morte, a tristeza da depressão, ela é uma tristeza que não encaminha soluções. São tantos os julgamentos, então a pessoa fica assim, eu sou um fracassado mesmo. A pessoa fica na vergonha, a pessoa fica paralisada nos julgamentos. Então ela não promove soluções. A vida ela é feita de altos e baixos e não tem como a gente evitar esses momentos de baixa. Esses momentos vão existir na vida, mas nós temos que nesses momentos encaminhar soluções. Então nós temos que aprender com esses momentos de baixa para que a gente encaminhe soluções e saia transformados, a gente saia fortalecidos. A vida ela nunca vai ficar mais fácil, mas nós podemos ao longo da vida viver um processo de fortalecimento, isso é possível. Então não é que a vida vai ficando mais fácil, nós vamos nos fortalecendo ao longo da vida, através dessa tristeza segundo Deus, fazendo contato com os nossos erros. Isso é fundamental, porque senão a gente fica vivendo essa vida alienada, essa vida de que a gente acha que a gente está sempre certo, de que a gente é perfeito, de que a gente sabe tudo.
a gente fica só pulando de uma diversão para outra. Então eu saio de uma situação de diversão e entro em outra. Eu saio dessa situação de diversão e busco já outra coisa. Eu acabei de comer algo, eu vou jogar. Eu acabei de jogar, agora eu vou tomar um sorvete. Então eu fico só buscando situações de diversão, situações de prazer, para que eu não perceba a minha vida, para que eu não perceba os caminhos que precisam ser corrigidos, os caminhos que precisam ser transformados. Então, olha a riqueza desse conhecimento, olha como nós temos que abrir esse baú da tradição, olha como nós temos que abrir esse baú, esses livros da Bíblia, a riqueza de cada livro, Eclesiastes, Êxodo, Gênesis, e as epístolas de Paulo nem se fala, a gente poderia ficar a vida inteira só lendo essas epístolas. Então, o quanto que nós temos que abrir esse baú, tirar, extrair, fazer um esforço para extrair esse conhecimento, para que esse conhecimento possa ser interiorizado por nós, e aí sim a gente se utilizar disso para a nossa vida. Então vamos praticar essa tristeza segundo Deus e através do arrependimento buscar a transformação. Era isso, senhores. Até a próxima. Fiquem bem.